Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este momento tão especial do Lar Espírita Caminho do Cristo. Nós estamos aqui com a Larissa Chaves. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda, querida, viu? Boa noite a todos, boa noite, Eulália, muito obrigada pela oportunidade. Queridos, a Larissa é uma pessoa muito especial. No transcorrer nossa conversa e depois, no momento em que ela vai desenvolver o tema, que é a fé de Abraão, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela. Por incrível que pareça, eu e a Larissa rodamos muito em congressos, mas a gente nunca se encontrou assim para abraçar, né, Larissa? Verdade, verdade. Porque as pessoas às vezes pensam que a gente vai para os mesmos eventos e tem tempo suficiente para ficar trocando figurinhas, se abraçando, e às vezes a gente não consegue se ver, não consegue se encontrar. Mas hoje a Larissa está aqui, eu participei recentemente com ela no estudo do livro Quando Voltar à Primavera, o Milagre Não Solicitado, foi ótimo, foi uma delícia estar juntos. Então, hoje é ela que está aqui com a gente. Então, olha, boa noite, nós já estamos aqui vendo o pessoal de João Pessoa, da Paraíba, né? Olha só, a Soraya, um monte de amigos, Sérgio, você deve conhecer, claro. A Maria José é uma amiga querida daqui do Rio de Janeiro. Viu que delícia? Bem-vinda, Thay. A Thay, ela é lá de Riozinho, no Rio Grande do Sul. A Olha, Denilze, é uma maravilha, né? A internet nos aproxima, né? Eu acho isso fantástico. A Clécia é uma trabalhadora da nossa casa, muito querida, que cuida das nossas redes sociais, é um doce de pessoa, uma pessoa que contribui muito com a gente. O Hélio também é um trabalhador muito querido da nossa casa, que está sempre aí junto, né? Trabalhando, servindo. Ariane a Gonçalves, Ariane está aqui pertinho de mim. viu? Que delícia! Aí, Vilma, Glória do Goita, Pernambuco. Ai, como é delícia ter as pessoas assim. Então, olha aqui a Thay falando para você. Você fez uma lindíssima palestra recentemente falando sobre Ivone do Amaral. Viu só? O Olha só. Américo. O Américo é um irmão muito querido, trabalhador da nossa casa, a quem muitas vezes eu confio o transporte para o aeroporto, ele me leva quando eu tenho palestra, às vezes de Método do madrugada. transporte. É um anjo de guarda, é um anjo de guarda para mim, sabe? Quando eu tenho que ir de madrugada, Américo está sempre pronto. É tão bom, né? A gente estar junto. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa tarefa, apresentando a Larissa, né? Primeiramente, agradecendo, eu não posso esquecer a Web Rádio Fraternidade, ao Rubens, à Divina, que são irmãos da alma, pela parceria da transmissão, que estão sempre junto conosco na quarta à tarde, na quinta à noite. Então, que Jesus os abençoe e que todos que puderem usufruir deste momento em qualquer lugar do mundo, né, sintam a vibração da nossa casa, todo o carinho do nosso trabalho, né, da nossa alma. A Larissa é natural da Bahia, reside em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, contribui com o movimento espírita através de estudos e palestras, e participa do canal do YouTube chamado Inspiração Espírita. Mas você também participa do Café? Do podcast Café com Espiritismo e Lá do também pessoal de Berlândia. dia de segunda lá na Rede Amigo Espírita, que é onde você já esteve.
Exatamente, exatamente. Então, essa é a Larissa, né? Tem a filhinha Marina, de 3 anos, tem um esposo que é militar, então ela vive arrastando a casa, que nem cigana pelo Brasil, uma hora está aqui, uma hora está lá, né? Mas hoje você está na nossa casa. Sinta todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, viu, Larissa? E Obrigada. vamos, então, nos unir aos benfeitores espirituais, Maria do Rosário, nossa mãe tão querida, ao médico irmão Martins Fontes, mas principalmente a Jesus, nosso mestre incomparável, rogando as suas bênçãos, o seu envolvimento de paz, acalentando todos os lares vinculados a nós neste momento, beneficiando-os com sua presença amorosa, espargindo o perfume das rosas de Maria do Rosário, suas rosas curativas, colhidas no Hospital Santa Clara, em seus jardins belíssimos, no mundo espiritual. Rogamos, querida mãezinha, que no transcorrer da fala da Larissa, aqueles que supliquem por tuas mãos generosas sintam-te próximo, cuidando de suas dores, sejam físicas ou espirituais, e derrama essas flores incomparáveis sobre a nossa Larissa, inspirando-a, abençoando-a e permanecendo com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Querida, a palavra é sua. E a minha, por enquanto, é gratidão. Eu estou aqui, nos bastidores. Me sustentando. Muito obrigada, Eulália, pelo convite. Muito obrigada a todos os corações que se dispuseram a estar conosco nesse momento de união, de oração, de troca, de fraternidade. É uma alegria sem tamanho esse convite. Eu admiro imensamente a Eulália, já acompanhava o trabalho dela há tempos e é para mim uma grande inspiração, tanto pelo dom da fala, pela doçura, como também pela simplicidade. Então, para mim, é uma honra sem tamanho estar aqui hoje, junto a esses corações, não apenas de santos, mas nesse momento conectados aqui pela internet de todo o Brasil. O tema que eu escolhi para hoje é um tema que eu vim durante muitas semanas, pensando, meditando. Eu já estava com vontade há um tempo de falar sobre esse tema, já tinha feito umas anotações. E então, quando a Eulália me convidou, eu falei, esse é o momento, vou falar sobre esse tema. Quando nós pensamos, a maioria de nós, na fé dos missionários, daquelas pessoas que vislumbramos como escolhidos, como pessoas que parecem ter sido separadas por Deus, porque o significado real de santidade ou dos santos são aqueles seres reservados, separados para uma tarefa em nome de Deus, em nome da espiritualidade superior, em nome do Espírito Santo, possamos dar quaisquer nomes. Mas quando nós imaginamos essas figuras, é muito comum que na nossa imaginação venha uma sensação de seres privilegiados, de seres escolhidos para essas tarefas, de seres especiais. A doutrina espírita vem nos falar da igualdade entre os seres da criação, que foram criados todos simples e ignorantes, sem privilégios. Aqueles que agora nos parecem tão distantes evolutivamente,
Aqueles que olhamos e falamos, nossa, como essa pessoa consegue fazer isso? Como essa pessoa conseguiu dar esse testemunho? Não são pessoas que foram criadas já prontas para essas tarefas, mas pessoas que foram experimentadas, trabalhadas no cinzel da purificação, talhadas até que estivessem realmente prontas a dar esse tipo de testemunho. Então, imaginemos que a carga ou a cruz que essas pessoas, que esses seres, irmãos nossos mais velhos, esse peso que agora eles conseguem carregar, eles precisaram de cargas menores e foram gradativamente aumentando essa carga, até que tivessem condições realmente de algo que agora para nós parece impossível. Eu gosto sempre de associar com a academia de musculação, porque fica muito simples o nosso entendimento. Quantos de nós, eu, por exemplo, já começamos a academia e paramos, começamos e paramos, começamos e paramos. E quando observamos alguém carregar um peso tão grande, a gente fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas aquela pessoa que agora carrega aquele peso, ela começou carregando 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, até que a sua musculatura estivesse preparada para um peso maior. Porque quando uma pessoa tenta carregar um peso e ela não está preparada, a sua coluna é prejudicada, o seu joelho é prejudicado. E isso acontece conosco espiritualmente. É como se nós tivéssemos simbolicamente musculaturas na alma, nas emoções, nos sentimentos, que vão gradativamente sendo trabalhados, pezinho após pezinho, treino após treino, no transcorrer dos anos, até que tenhamos condições de um maior testemunho. No prefácio do livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, tem um trecho muito marcante em que o Espírito Emmanuel nos diz assim, que quando imaginamos aquele convite ou aquela convocação feita às portas de Damasco, quando Jesus aparece, aquele orgulhoso ao Saulo, aquele tão senhor de si, que tinha tanto caminho que seguia, aquele mesmo perseguidor de cristãos, o amor de Abigail, o responsável, o Estevão, quando Jesus aparece e ele chega a ficar cego, tamanha a iluminação, a luz da verdade, talvez muitos de nós imaginemos, diz Emmanuel, nossa, é um ser especial, porque para que Jesus apareça, é alguém escolhido, é um vaso escolhido. Ocorre que esse vaso escolhido não foi escolhido por privilégio, mas foi escolhido por estar em condições de dar o testemunho. E Emmanuel acrescenta, qual de nós não recebeu também a sua convocação pessoal? Talvez não nos recordemos agora, quando foi a nossa convocação a servir, a contribuir, mas todos nós fomos convocados. Todos nós, sem exceção. Seja aquele que já tem ombros suficientes para carregar 5, 10 ou 100 quilos. Mas todos fomos convocados. Ocorre que entre aceitar o convite, sentir-se em condições de dar o seu testemunho diante dessa convocação e realmente dar tudo o que nos é requisitado para esse trabalho, vai uma grande distância. Porque a história entre Saulo e Paulo não se encerra na convocação. Ali
começa uma nova história. Naquele momento ainda era Saulo, mesmo aceitando a convocação. E quem já leu Paulo e Estevão ou Atos dos Apóstolos terá notícias de que a caminhada entre Saulo e Paulo passa pelo deserto, que não é apenas um deserto externo, mas que antes de tudo é um deserto da alma. Uma noite escura da alma, como Joana de Ângeles gosta de dizer. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E eu peço licença a todos que aqui estão, que tudo que eu possa aqui dizer seja recebido como alguém que respeita profundamente as dores do próximo. De alguém que está longe de conhecer todas as dores. E eu não gostaria que ninguém se sentisse ofendido com os exemplos que eu vou dar, mas que compreendesse o alcance da lição que não é minha, é de Jesus. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação que talvez muitos já tenham percebido. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, o livro de Gênesis e até mesmo o Novo Testamento, alguns números se repetem. Números esses que eram repetidamente utilizados entre os judeus. E alguns desses números se repetem não apenas porque fosse mais fácil escolher certos números naquela época, ao invés de usar vários números para tudo, mas porque guardam certo simbolismo, certo significado. E um desses números é o número 7. Lá em Gênesis, nós sabemos que é no 7º dia que Deus conclui a criação e descansa. Nós encontraremos mais tarde no dilema dos irmãos Caim e Abel. Se vocês pegarem a passagem entre Caim e Abel, perceberão que naquele duelo, quando no final daquela situação Caim vai matar Abel, a palavra irmão vezes. E todas as vezes é interessante na narrativa que, como Caim é aquele responsável pelo assassinato, ele não aparece como irmão. Aparece irmão Abel, irmão Abel, irmão Abel. Porque quem era o irmão? Quem era o fraterno era Abel. Caim não agia com irmandade em relação a Abel, tanto que o assassinou. E no final dessa história, quando Deus pergunta, Yahvé pergunta, mas onde está o teu irmão Abel? E então é revelada toda a trama, e Caim percebe que, afastando-se da presença de Deus, ele sucumbiria, ele seria assassinado, não teria mais aquela proteção, e Deus vai falar que coloca uma marca para que Caim ficasse protegido, para que ele não fosse assassinado. E é interessante a fala que a gente encontra na narrativa, porque Yahvé diz assim: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Mais uma vez aparece o número 7. Quando passamos ainda em Gênesis para a passagem do dilúvio da Arca de Noé, tão contada, tão repetida especialmente entre as crianças, nós veremos que Yahvé pede a Noé que separe 7 pares dos animais puros. E logo depois, quando já acontece o dilúvio e aqueles dias todos de chuva e tudo mais que nós vemos na narrativa, passarão 7 dias até que realmente acontecesse o dilúvio. E logo depois do dilúvio, Yahvé diz que no 7º mês do 7º dia é que a barca vai encontrar terra firme. Então, vocês percebem como o número 7 vai aparecendo em diferentes contextos que aparentemente não guardam semelhança, mas que simbolicamente têm um sentido comum.
Quando chegamos no Novo Testamento, e aqui a gente poderia pegar mais passagens, mas eu vou escolher duas que têm um sentido mais próximo do nosso raciocínio, nós perceberemos aquela tão emblemática em que Pedro, Simão Pedro, o pescador, Cefas, estava já muito cansado de perdoar. Ele achava o seguinte: olha, eu sou aquela pessoa que não erra, sou aquele homem honesto, trabalhador, firme, e eu já estou cansado dos equívocos dos meus irmãos. Então ele pergunta ao mestre: quantas vezes errará ou pecará o meu irmão contra mim e eu hei de perdoá-lo? Serão 7 vezes? E Jesus responderá: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há ainda outras duas passagens muito importantes para o nosso raciocínio de hoje. Quando há a primeira multiplicação de pães, porque existe a primeira e existirá também a segunda, e nas duas acontece o mesmo simbolismo. Os discípulos, vendo que Jesus havia falado, que a multidão estava ali, o pessoal, parecendo assim final de palestra espírita, confraternização, congresso, termina ninguém. O palestrante já falou, já teve prece, já teve tudo. Tá todo mundo ali, parecendo que ainda vai acontecer alguma coisa. Porque o ambiente está tão gostoso, a confraternização está tão boa que ninguém quer ir embora. E então eu imagino que na presença de Jesus isso seja multiplicado à 9ª potência. Então as pessoas ficaram por ali. E os discípulos se incomodam: mestre, é o seguinte, assim, manda esse pessoal embora, né? Não tem comida aqui não, tá? A gente tem, assim, uns peixes, uns pães, mas com essa multidão aí não vai dar para nada. E então Jesus, na primeira multiplicação, vai dizer: olha, façam alguma coisa, dá para vocês multiplicarem, resolvam. E eles, mestre, assim, você não está entendendo, assim, não tem suficiente para todo mundo. E quando o mestre pergunta: o que tem? O que vocês têm aí para me oferecer? A soma entre pães e peixes era 7. Acertaram, era 7. Na segunda multiplicação de pães, eles dizem que haviam 7 pães e alguns peixes. E Jesus poderia pegar um pão, um peixe e multiplicar. Não poderia? Mas ele não faz isso. Ele pede tudo, os 7, nas duas circunstâncias. Me deem tudo o que vocês têm. E desse tudo, ele multiplica. Deste tudo, ele vai compartilhar de forma tal que há de sobrar ainda. Ok. Guarda tudo isso que eu falei sobre o número 7. O número 7, portanto, em todas essas passagens, terá um significado e um simbolismo que se aproxima de perfeição, completude, completar um ciclo, plenitude de uma realização conforme a vontade de Deus, ou pode significar também tudo, completar tudo, fazer tudo, realizar tudo, fechar o ciclo da criação, fechar o ciclo do resgate, fechar o ciclo do perdão, oferecer tudo o que se tem. Deus poderia ter criado em um dia, mas ele escolheu 7 dias. E o perdão, como uma tarefa tão desafiadora, precisa ainda da multiplicação dessa completude. É necessário que se dê tudo que é o 7, que se complete esse ciclo, mas ainda mais, um pouco mais, porque o perdão é um caminho. Então, 70 vezes, 7 vezes. Não é um momento, um ciclo único, mas talvez uma elipse, um ciclo contínuo, um caminho, em que você acha que já perdoou e talvez ainda tenha alguma ferida ali. E assim, quando nós passamos a associar este número 7 à palavra fé, nós chegaremos no tema de hoje, a fé de Abraão. Porque a palavra fé pode significar crença, confiança ou fidelidade.
Pela etimologia da palavra, inclusive, ela mais se aproxima de fidelidade. Então, quando falamos do tema a fé de Abraão, nós gostaríamos hoje de pensar nessa fé, nesse significado fidelidade. E logo mais, vocês compreenderão por que eu precisei falar do número 7. Na história de Abraão, que inicialmente não era Abraão, inicialmente era Abrão, casado com Sarai. Ele e a sua esposa já tinham uma idade avançada, digamos que eles eram jovens há muito mais tempo, inclusive para aquela época, eram jovens há muito mais tempo mesmo, porque hoje nós temos uma expectativa diferenciada. E alguns historiadores dizem que esses números utilizados para os patriarcas, como se eles tivessem vivido 200 anos, 300 anos, talvez traga muito mais um aspecto simbólico, já que a expectativa de vida daquela época não era assim expressiva a esse ponto. O fato é que essa história começa quando Abraão, ou Abrão, tinha 75 anos. A sua esposa não tinha conseguido ainda lhe dar filhos. Ela era infértil, e isso não era visto como um bom sinal, porque os homens tinham a expectativa de ter filhos, de preferência filhos homens, e quando isso não acontecia, imaginava-se sempre que o problema estava na mulher. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, Abrão e Sarai estavam ali com a vida deles, né? Tudo caminhando muito bem. Quando Yahvé aparece, Abrão se coloca ali na presença de Yahvé. E Yahvé diz a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Abrão, que estava ali levando a vida dele, né, como a gente, dormindo, acordando, trabalhando, cuidando ali da esposa, do rebanho, ele se vê na presença de Yahvé, de Deus, recebendo uma convocação especial e promessas. Promessas de terra, promessas de uma herança promissora, promessa de sucessores. E imagine para um homem naquela cultura, aquela época, que desejava tanto ter filhos, e então você recebe a promessa de Yahvé. Às vezes a gente lê isso e não atualiza a informação, porque talvez alguns dissessem assim, mas para mim nada disso é importante, mas naquela cultura, aquelas promessas eram tudo o que um homem, naquele contexto, poderia querer. Ter sucessores, ter uma legião de sucessores, ficar marcado como um patriarca, como o patriarca, ter terras, rebanhos. Então, é apresentada a promessa e é também apresentada a tarefa. Agora é o seguinte, sai da tua terra, faz tudo o que eu disser. E a fidelidade de Abrão é tão grande, quando a gente vai lendo as passagens bíblicas, eu, pelo menos, mulher de pouca fé que sou, ficava, gente, mas ele não questiona, não. Porque vários momentos de desafio vão aparecendo nesse caminho, nessa peregrinação, de chegar a uma terra nova, que tinha já os seus responsáveis por aquela terra, e de precisar dizer que a esposa era irmã, e essa esposa ficar, inclusive, em chance, em condições de ser tirada desse lugar de esposa, porque era algo costumeiro naquela época. As mulheres eram muito mais vistas como um objeto do que como um sujeito. E tantas coisas acontecem, momentos de fome, momentos de sofrimento, desafios. E o tempo inteiro o que a gente percebe em Abrão é o cumprimento daquilo que Yahvé dissesse. Yahvé diz, fica, ele fica. Yahvé diz, segue, ele segue. Pega tudo, tá com tudo aí, pega tudo e segue. Alguém quer compartilhar, quer dividir aquilo que foi conquistado no momento de prosperidade?
Abrão em nenhum momento fala, ah, não, mas agora que eu estou aqui, agora que está tudo... Não, arruma tudo e segue. Recomeça, segue adiante, divide. Gente, os anos vão se sucedendo e a promessa parece que não será cumprida, porque a mulher, Sarai, continua infértil. E a parte principal, o principal interesse de Abrão era ter um filho. Ter um filho de Sarai. E a própria ansiedade de Sarai vai aumentando. E era um costume naquela época, é importante a gente também saber que algumas coisas para a gente sejam chocantes, mas que naquela cultura, naquele momento, aquilo era comum. Não é aquele caso específico, era algo cultural. E era um aspecto cultural que quando a mulher fosse infértil, o patriarca da família pudesse deitar-se com, ou melhor, ficar acordado, como dizem alguns, com as escravas. Às vezes a própria esposa escolhia qual seria a escrava, para que pudesse gerar um herdeiro, para não deixar os bens, a fortuna e tudo que tivesse para os servos, e sim para filhos legítimos, pelo menos, do patriarca. Essa era a conjuntura, era assim que funcionava. E acontece que vem esse herdeiro por uma escrava, por uma serva, Agar, e depois que faz isso, e participa inclusive desse momento, né, apoiando esse momento, porque queria também ter um herdeiro na sua família, Sarai fica um pouco chateada com a situação. Não gosta de estar na presença de Agar e daquele filho, Ismael, o primeiro descendente de Abrão. E então, Abrão acha que a promessa foi cumprida e que a sucessão prometida por Iavé viria de Ismael. Mas Iavé aparece e nessa época já tinha passado mais de uma década daquela aparição, daquela presença inicial, e Iavé diz, não, não é Ismael. E aí eu imagino Abrão dizendo assim, mas tá complicado esse negócio, porque olha só, eu já tô com 86 anos. Essa promessa, ó, não dá para aproveitar, Ismael. Não, o seu descendente, o descendente do teu povo virá por Sarai. E então Abrão continua a sua peregrinação, vai para uma cidade, vai para outra cidade, recomeça e tantas coisas acontecem. Parece uma odisseia. Até que ele já está com mais de 90 anos. Em verdade, ele já está com quase 100 anos pelo texto bíblico. E é quando Iavé faz uma aliança com Abrão, que agora ele diz, você se chamará Abraão, serás o patriarca de um povo, e Sarai será Sara. Então ele dá orientações dos sacrifícios que precisariam ser feitos, sacrifícios de animais, de novilhos cevados, para que então essa promessa fosse cumprida. Ele diz que chegaria então aquele herdeiro por Sara, que não é mais Sarai, agora é Sara, mesmo ela já estando numa idade avançada, ela geraria um filho de Abraão. E esse filho dever-se-ia chamar Isaque. E ele diz que a partir daquele momento, os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados. É instituída essa aliança, e a marca dessa aliança para diferenciar esse povo era a circuncisão. E a promessa finalmente se cumpre. Isaque nasce, filho de Sara e de Abraão. Então, quando essa promessa se cumpre, eu fico imaginando que, imagina, com 100 anos de idade, Abraão devia achar o seguinte, o que eu tinha para fazer eu já fiz, já obedeci todas as lições, já entrei, já saí, já conquistei, já abandonei, já desapeguei, confiei, acreditei. Não é isso a fé? Muitos de nós não acham que a fé é apenas confiar e acreditar? Abraão já havia feito tudo isso, confiado, acreditado, seguido, permanecido, não desistido. Demorou, mas chegou, a promessa se cumpriu. Eu estou próspero, eu tenho terras, eu tenho rebanhos e eu tenho o meu filho, filho da minha esposa Sara.
E aí a gente vai agora para o capítulo 22 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova. Prova de quê? Prova da fé. A prova da fidelidade. E disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus disse: Toma teu filho Isaque, teu único filho que amas, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto, em sacrifício, sobre uma montanha que eu te indicarei. Vocês têm noção desse pedido, gente? Vocês têm noção desse pedido? Quando eu li isso a primeira vez, eu chorei. Eu falei, Deus, meu Deus do céu, sério? E eu tinha expectativa, lendo, de que Abraão dissesse, não tem outra coisa que você possa me pedir? Pede qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. A minha vida em holocausto, mas o meu filho, Isaac? Jura? E a gente volta nesse ponto ao número 7. Completude, plenitude, perfeição, tudo. Tudo. Me dá esses 7 pães. Ou me dá essa soma entre pães e peixes, tudo. Ao 7º dia estava tudo criado. Tudo realizado. Tudo completo. Qual era o tudo? Qual era a completude, a plenitude, a perfeição? O que era o tudo de Abraão? Era Deus? O que era o tudo de Abraão? Era Isaac. Não eram as terras, não era o rebanho, não era a esposa, não era nem mesmo ele. O tudo de Abraão, naquele momento, era Isaac. E é por isso que, para testar a fidelidade de Abraão, para colocá-lo à prova, já que ele tinha se disposto, aceitado o convite de servir, de ter a sua vida reservada à causa, então vamos testar. Quem é o tudo no seu coração? Porque Deus já não era. Ou talvez fosse. Porque se alguém me pedisse isso, provavelmente eu cairia. Olha o que Abraão faz. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Rachou a lenha do holocausto, se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe qual era o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. E qual que é a pior parte? O filho Isaque pergunta a ele: pai, onde está o animal que será sacrificado? E então ele respondeu: eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou o cutelo para imolar seu filho Isaque. Mas o anjo de Yahvé, o anjo de Deus, o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
E o anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Não parece um paradoxo? Deus, Yahvé, pede tudo de Abraão. Tudo, o principal. E quando Abraão se dispõe a entregar esse tudo, Deus diz: não precisa. Não precisa. Você já deu seu testemunho. E isso acontece conosco em diferentes circunstâncias. Enquanto nós não nos dispomos a entregar o que é o nosso tudo, a nossa completude, enquanto o apego se estabelece, enquanto as questões materiais, até mesmo os vínculos materiais, estão à frente na nossa vida e queremos controlar quem fica, quem vai, como será cada circunstância, queremos controlar. Achamos que está sob a nossa responsabilidade. Que Deus não sabe administrar. Quem sabe é a gente. Eu vou controlar. Vai ser do jeito que eu quero. Essa pessoa que eu amo vai continuar aqui, custe o que custar. Enquanto nós seguramos, nós perdemos. Se esvai pelas nossas mãos. E é exatamente quando soltamos, entregamos, aceitamos, nos curvamos, é que nós recebemos. E por que isso, meus amigos? Por que a necessidade desse deserto, dessa entrega, desse sacrifício, desse holocausto, da dor? Que para uns pode ser questões mais materiais, para outros pode ser saúde, para outros pode ser vínculos. Eu não sei o que é o seu tudo, eu sei o que é o meu. Eu sei o que Deus me pediria e eu teria dificuldade de dar. Esse é o tudo. Se você dá com facilidade, não tem sacrifício. Ah, isso aqui eu sou desapegado. Não tem sacrifício. O sacrifício, o holocausto, é o que nós temos dificuldade, é aquilo que dói. Aí está a fidelidade, o teste de fidelidade. O teste de fidelidade está naquele ser que você achou que ia ver crescer. E Deus chama antes do que você imaginava. O teste de fidelidade está naquele dia que você alcançou a sua maior alegria. E no dia seguinte, tudo desmorona. O teste de fidelidade, o testemunho, o sacrifício, o holocausto, está naquela experiência de alegria no relacionamento, que no outro dia vira desilusão. E você acha que não tem nada, que perdeu tudo que tinha. É aí. Para cada pessoa vai ser um lugar diferente. E por que é aí? Porque é nesse lugar, quando nos sentimos desamparados, quando sentimos que nenhuma pessoa é capaz de nos consolar, ninguém tem a palavra certa, ninguém parece entender o que estamos passando. É quando a gente parece ir mais fundo na entrega, no abismo. Quando sentimos que ninguém pode me ajudar, nem o meu terapeuta, nem o palestrante espírita, nem o amigo conselheiro. É nesse momento que nós colocamos Deus no centro das nossas vidas. E a gente pode dar o nome que a gente quiser para Deus. Tem gente que vai chamar de energia, força superior, e tem gente que vai chamar de acaso. Mas quando tudo sai do nosso controle, é que a gente percebe o nosso verdadeiro tamanho, que tem alguma coisa muito maior, que há de ter alguma coisa regendo tudo isso,
Porque no meu controle é que não está. Porque eu não tenho resposta, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei onde me segurar. E é nesse momento de dor, é nesse momento que o orgulho perde espaço. E que Deus, que sempre esteve presente, tem maiores chances de ser percebido. Porque nós estamos mergulhados nessa presença, mas não percebemos. E perceber essa presença, ou falar dessa presença, quando tudo está calmo, porque Saulo falava de Deus, acreditava em Deus, no Deus único, mas do lugar do orgulho. E é exatamente quando o coração dele é rasgado como aquela terra que a gente trabalha para que receba a semente, aceite a semente, tenha humildade para receber. É quando Saulo busca os seus amigos, familiares e não consegue se apoiar em ninguém, quando a sua noiva amada já não mais estava lá, quando ele não encontra compreensão em ninguém, quando ele está no deserto, na noite escura, quando tudo o que ele tinha já foi entregue, é que Deus é a única coisa que resta. É naquele deserto, nos 3 anos de deserto, que Saulo se conecta verdadeiramente à presença divina. A presença divina. Porque saber que Deus existe, saber da cabeça aqui para fora, sei, tem lá a questão do livro dos espíritos. Mas e quando um familiar seu está entubado? E quando a pessoa que você ama é chamada abruptamente? Você sente, você vibra com essa inteligência suprema? Ou duvida? Esse é o momento de aferição da fé, da fidelidade, da confiança, da crença. E por isso a importância desse momento. Porque o Deus que a doutrina espírita nos revela não é um Deus que simplesmente faz promessas materiais e se subordina aos nossos anseios. Mas é um Deus Pai que faz o que é o melhor para os seus filhos, mesmo que os filhos não gostem, não concordem e reclamem. É um Deus que conduz os filhos a experiências desafiadoras, testemunhos, conforme as suas próprias forças. E que mesmo que o filho diga, eu não aguento, é muito para mim, eu não estou preparado, essa experiência está maior do que eu aguento, ele diz, aguenta? Você aguenta, eu sei que você aguenta. E eu estou aqui para o que der e vier. Porque não há fora da presença de Deus. Quando Abraão estava lá, disposto a oferecer o seu filho em holocausto, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Nas maiores dores que possamos ter passado, nas alegrias, nas tristezas, na doença, na saúde, Deus está conosco. Estamos mergulhados na presença divina. A pergunta é: percebemos isso? E por que será que quando estamos alegres é quando mais nos distraímos? E por que será que é exatamente quando somos chamados ao deserto, ao sacrifício, ao testemunho, que nos damos conta, nossa, quando parecia que eu tinha perdido tudo, eu me sentia amparado, mas você já estava, só não percebia. O amparo não chegou no último minuto, ele sempre esteve. É que agora você se deu conta, é que agora você percebeu. Como crianças, que quando estão distraídas, brincando com os amigos, nem se apercebem da presença amorosa dos pais. Mas quando caem e choram, gritam, mamãe, papai, onde vocês estão? Querem um abraço? Mas a presença amorosa sempre esteve lá. Nunca se afastou.
Então, o momento de testemunho, de fidelidade, de aferição, vem para todos que foram convocados. Porque há a promessa e há o testemunho. As duas coisas caminham juntas. Qual dos missionários, dos tarefeiros do bem que nós conhecemos, que tiveram a promessa da boa nova, do reino de Deus e não tiveram testemunho? Me fale um. Todos tiveram seus testemunhos. E cada um de nós que hoje nos dispomos a ser trabalhadores da última hora, a servir ao cristianismo redivivo, ao bem, ao progresso, à humanidade e, antes de tudo, ao nosso, quando olharmos para o céu e percebermos a escuridão, os momentos de desafio, em todos os cenários político, econômico, da saúde, espiritual, precisamos nos lembrar que houve a promessa e a convocação e que também há o testemunho. E o testemunho não é para nos pedir aquilo que a gente quer dar, mas aquilo que é difícil ofertar, aquilo que é difícil oferecer. E para muitos, talvez a maior dificuldade seja oferecer o próprio orgulho, o próprio egoísmo, porque queremos, na sociedade em que vivemos hoje, valorizamos muito a imagem que as pessoas fazem de nós. Queremos estar bem na fita, parecer, parecer e parecer. E abrir mão de estar certo, abrir mão de ganhar a discussão, também é exercício de sacrifício, especialmente se estamos engajados em alguma tarefa. É também no livro Paulo e Estevão, e eu já falei sobre isso em outras palestras, que Pedro é colocado numa situação muito desafiadora, em que ele estava entre dois amigos, duas pessoas que ele admirava, que ele respeitava. Um representava o progresso, o futuro, o crescimento da tarefa, o alargar dos horizontes, que era Paulo, aquele que levou aos gentios a mensagem pura do evangelho. E o outro era Tiago, aquela peça-chave na sustentação da igreja, da casa do caminho, na estrada de Jope. E esses dois amigos se digladiavam, não se bicavam, porque essas tretas acontecem, meus amigos, há muito tempo. E Pedro, aquele mesmo que não queria perdoar, que não queria tolerar, se vê entre esses dois gigantes e percebe que naquele momento o tudo, o sacrifício, o holocausto a que ele estava sendo convocado pelo Cristo, era o holocausto e o sacrifício do estar certo, do ter razão, do personalismo. Porque Saulo, que já era Paulo, faz um discurso expondo a figura de Pedro. E ele poderia querer defender-se. E o que aconteceria, nos diz Emmanuel? Possivelmente o cristianismo nascente ruiria. E ao invés de ter um cristianismo pautado no Cristo, teríamos seguidores de Paulo, seguidores de Pedro, seguidores de Tiago. 2000 anos depois, o que restaria? Se já temos tantas divisões, imagine se elas começassem lá atrás, apenas poucos anos depois da passagem do Cristo pela Terra. E diante das ofensas, da exposição, Simão Pedro silencia. Porque ele coloca à frente da sua imagem de estar certo, de ganhar a discussão, a causa do Cristo. E percebe que nenhum dos dois estavam errados, cada um via de um ângulo diferente. E ele, naquele momento, precisava ser a interseção, o ponto de convergência entre aqueles dois que tinham tarefas diferentes.
Com tudo isso, meus amigos, eu gostaria que cada um de nós se permitisse, nesse momento em que passamos por tantos desafios, por tantas dores, em diferentes áreas da vida, que nos perguntemos: o que é o nosso tudo? O que é o nosso número 7? Quão dispostos estamos, durante a travessia desse deserto, dessa noite escura coletiva, enquanto não chega a primavera, enquanto não vislumbramos as estrelas, estamos dispostos a oferecer em sacrifício o nosso tudo? O nosso aceite à convocação do Cristo? Consegue colocar a causa, o trabalho, à frente, acima das nossas discussões tão dicotômicas? Conseguimos colocar a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, à frente, como um leme que nos direciona para a frente e para o alto? Ou estamos pautados nos nossos achismos, nas nossas certezas materiais? Porque é exatamente quando Deus nos pede tudo e nós oferecemos, é nesse momento que Ele multiplica as bênçãos e as promessas. Enquanto não formos capazes de oferecer orgulho, vaidade, egoísmo, apego, em holocausto à causa do amor e da caridade, teremos muita dificuldade em colher a bonança da boa nova em nossas vidas. Porque estaremos com todas essas bonanças do reino dos céus esvaindo pelas nossas mãos, como o avaro, que tanto aperta o que tem, que fica sem nada. Que cada um de nós seja abençoado nessa noite, na lição da fidelidade, da confiança, na certeza de que só nos alcança e só nos acontece as experiências de que necessitamos, na certeza de que as leis de Deus, ainda quando são justas, ainda quando são leis de provas, de expiações e de resgate, são sempre amorosas. Que Deus não nos pede em holocausto nada que não tenhamos condições de oferecer. E que quanto mais tenhamos condições de oferecer tudo o que temos, mais receberemos. Porque aquele que quer conservar a vida, esse perdê-la-á. Mas aquele que consegue oferecer tudo de si em sacrifício, esse recebe vida e vida em abundância. E finalizando a nossa fala, conduzindo a prece final, agradecendo imensamente pela presença de todos, pela conexão, pela sustentação dos benfeitores espirituais, de toda essa falange que auxilia o nosso país, que auxilia as diferentes religiões nas suas tarefas no bem. Gostaríamos de agradecer por tudo, por cada experiência, por cada testemunho, por cada prova. E lembrar de alguns trechos de Alta de Souza, quando ela nos diz assim: se tens fé, não te aflija a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo.
seguirá meus irmãos, com todos nós. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Que lindo, Larissa. Lindo. Você trouxe essa explicação do número 7, e eu acho que esclarece muita gente quanto a muitos outros assuntos, até cotidianos, como para os nossos irmãos católicos, a missa do 7º dia. Verdade. E a beleza do Espiritismo é essa, que a gente acolhe a todos, todas as religiões. Procuramos, pela beleza do Espiritismo, levar ternura, resignação, né, esperança, compreensão da vida, e você fez isso muito bem. Nós te agradecemos, nós temos aqui muitos trabalhadores te agradecendo, tá? Olha aí. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Eulália, pelas palavras. Não, eu é que agradeço a tua presença amorosa, né? Ana Cláudia, trabalhadora, Moacir, trabalhador, né? Tânia, trabalhadora. Então, assim, a gente fica tão feliz, né? A nossa Cláudia, a gente vê que a tua ternura, o modo doce, como você fala, vai ao coração. E é isso que a gente busca para consolo, né? Então a gente agradece a você com profundo carinho, agradece a todos que estiveram conosco, a alegria dessa companhia, que essa presença amorosa de Jesus possa permanecer conosco, guardadinha no coração, né? E transferir-se de nós a cada contato com a nossa família, com os nossos amigos, por onde formos, que Jesus se revele através de nós. Uma boa noite e muita paz. Tchau, Larissa. Tchau, obrigada.